E aí galera, beleza? Então agora nós vamos corrigir a prova paulista com base no aprofundamento em química, parte de química aplicada. E a parte de química aplicada do terceiro ano, ela baseou-se bastante em mecanismos de reação referente à química orgânica. É uma prova bem complexa, não é fácil, né? Mas vamos ver como que foi trabalhado essas questões de química aplicada nessa prova. Então vamos lá. Então a primeira questão de aprofundamento em química começa pela questão de número 16. Ela tem a ver com o seguinte: a imagem representa a desidratação de um álcool em meio ácido, concentrado sobre aquecimento, evidenciando a formação de um carbocátion intermediário e a obtenção de diferentes alcenos como produtos. Primeiro vamos rever alguns conceitos, né? Então é o seguinte, o que é um carbocátion? Quando você tem uma ligação química, vamos colocar uma ligação química aqui entre carbonos. Aqui está representado os elétrons nessa ligação. Então quando há uma ruptura onde um átomo fica com um elétron e o outro fica com outro elétron, isso é uma ruptura homolítica. Agora, quando um dos átomos é mais eletronegativo, vamos colocar aqui, por exemplo, um oxigênio, e há uma ruptura de ligação, não é uma ruptura homolítica, mas sim heterolítica. Esse átomo, geralmente fica com um par de elétrons e o outro fica sem elétron nenhum na ligação. E no caso do carbono específico, na ligação orgânica, quando ele não fica com os elétrons nessa ruptura de ligação, a gente chama ele de carbocátion, porque ele fica mais positivo. Cátion com carga positiva, né? Um íon com carga positiva. No caso aqui, quando eu desidrato, eu vou retirar água da molécula. Por isso que tem aqui essa marcação azul e laranja. Porque essa água, esse H2O, ele pode ser retirado dessa parte aqui, da estrutura orgânica, ou dessa parte aqui. E ele vai formar produtos diferentes, que é o que está aqui, ó, esse but1-eno ou esse but2-eno. Quando eu rompo, quando eu retiro a água dessa estrutura, esse carbono aqui vai virar um carbocátion positivo, e essa ligação ela vai ser formada uma ligação dupla, um alceno aqui nesse primeiro carbono. Se for retirado uma molécula de água daqui dessa outra estrutura, vai se formar aqui uma ligação dupla no meio da molécula, que é essa segunda molécula aqui que a gente tem. Beleza? Aí, com base na análise do mecanismo de reação e na formação do carbocátion, assinale a alternativa correta. Primeiro, ela não ocorre em uma etapa só. Então, primeiro forma-se o carbocátion pela retirada da molécula de água e depois forma-se essas estruturas aqui, vamos chamar de E1 e E2 aqui embaixo. No caso, forma-se um pouco das duas, tá? Em maior ou menor quantidade. Ó. Aqui é o produto minoritário, em menor quantidade é formada essa estrutura, e em maior quantidade é formada essa outra estrutura aqui. Então, como eu falei, primeiro a desidratação, depois forma-se o carbocátion e depois, por último, forma-se a ligação dupla, no caso, os alcenos aqui, né, como produtos finais. Com base na análise do mecanismo reacional e na formação do carbocátion, assinale a afirmativa correta. Vamos ver quais são as alternativas corretas. A reação ocorre em etapa única? Não, a gente já viu que ocorre mais de uma etapa. A formação do carbocátion intermediário ocorre na etapa lenta da reação? Sim, se a gente voltar lá, a gente vai ver direitinho, né? Ó. Quer ver? Aqui, ó, carbocátion intermediário, etapa lenta. Tá meio borrado aí, mas aqui tá escrito etapa lenta, tá? Então a B
é verdadeira, ó, sendo determinante para a formação dos produtos. Sim, então a B está correta. Vamos ver só se as outras têm alguma coisa interessante ou não, né? O carbocátio é formado após a remoção do hidrogênio como consequência direta da formação da ligação dupla. Vamos só voltar para rever isso aqui, ó. O hidrogênio ele é removido ou aqui ou aqui. O carbocátion é esse átomo aqui que vai ser formado pela quebra heterolítica aqui, ó. No caso aqui da hidroxila, tá vendo? É ela que vai puxar os elétrons e vai romper bonitinho, então vai formar o carbocátion nesse carbono aqui. Então não é pelos hidrogênios, é pela hidroxila que vai formar o carbocátion aqui, ó. Tá? A formação de produtos independente da estabilidade do carbocátion intermediário? Não, senhor. A reação ocorre preferencialmente em uma única direção? Não. Ela ocorre em duas direções aqui, né? Aqui, ó. Tanto nessa como nessa, né? Só que uma em maior e outra em menor quantidade. Então é a alternativa B mesmo. A alternativa B que está correta, tá? Agora, questão de número... Calma aí. 17. Durante uma aula, o professor apresentou duas situações envolvendo reações de eliminação. Aí tem a situação 1. Um haleto de alquila terciário reage em meio que favorece a formação de um carbocátion intermediário, sem a presença de uma base forte, formando um alceno. Então é a mesma coisa do outro lá, né? Haleto por quê? Porque eu tenho o bromo aqui. O bromo é da família dos halogênios, por isso que é um haleto orgânico, tá ligado no carbono aqui. Então ele vai ser retirado da molécula, vai retirado o bromo mais o hidrogênio e vai formar uma ligação dupla, que é o que forma aqui, ó. Vai formar o brometo de hidrogênio aqui. E na situação 2, um haleto de alquila reage com a base forte, ocorrendo a remoção de hidrogênio ao mesmo tempo em que o grupo de saída se desprende, formando diretamente um alceno mais substituído, conforme a regra de Zaitsev. A situação está representada na reação química a seguir. Então aqui eu tenho a base forte, que é o hidróxido de potássio. E aqui eu tenho um haleto orgânico. Haleto porque olha o bromo aqui, ó. Então composto orgânico com bromo, né? Então um haleto. Aí essa base forte aqui vai reagir bem onde está o bromo, vai formar o brometo de potássio e vai remover uma molécula de água também e formar aqui, ó, um alceno, uma ligação dupla na molécula. Aí o que ele pergunta? Vamos ver. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Ambas as situações correspondem ao mecanismo 2? Não. A situação que ele fala é a descrição, tá? Então eu tenho a situação, essa descrição aqui e essa descrição aqui. O mecanismo, eu tenho essa aqui nessa reação e esse mecanismo aqui. Então são mecanismos diferentes, né? E situações diferentes. Beleza? A situação 1 corresponde ao mecanismo E2 e a situação 2 ao mecanismo E1? Não. Tá tudo respectivo ali, em sequência, né? C. A situação corresponde ao mecanismo E1 de eliminação 1 e a situação 2 ao mecanismo de eliminação 2? Sim. A C está correta. Então, essa situação corresponde a esse mecanismo e essa situação corresponde a esse mecanismo. Perfeito. Ambas situações correspondem a reações de substituição nucleofílica, pois envolvem haletos de alquila? Não, senhor. Porque não é substituição. É de eliminação. A situação corresponde a uma reação de adição? Não. Eu acabei de falar que é a reação de eliminação, né?
Vamos lá, questão de número 18. Considerando o estudo das reações de oxidação em compostos orgânicos, o professor Alberto apresentou 3 classes de substâncias: álcool primário, um álcool secundário e um aldeído. Também foram discutidos reagentes oxidantes comuns, como o permanganato de potássio e o dicromato de potássio em meio ácido, conforme a tabela a seguir. Aí nós temos aqui, o álcool primário. Então, ele quando é oxidado aqui, ele forma o C dupla OH, isso aqui é ácido carboxílico mais água, mais H2O. O álcool primário se transforma em ácido carboxílico e H2O, quando oxidado. Um álcool secundário, o que é um álcool secundário? É um álcool, ele está ligado a um carbono secundário, então tem aqui um OH. Quando ele é oxidado, ele forma esse CO. Eu tenho uma cadeia carbônica aqui e uma cadeia carbônica aqui. Então, esse CO aqui quer dizer que tem uma dupla ligação com o oxigênio. Isso daqui é o que a gente chama o quê? De cetona, né? Essa carbonila aqui no meio do composto orgânico, isso aqui é uma cetona. Então, um álcool secundário oxidado se transforma em uma cetona. Um álcool primário, quer dizer, num carbono de ponta de cadeia aqui, oxidado, transforma em um ácido carboxílico. E libera água também, né? Os dois. Agora um aldeído. Um aldeído, quando eu tenho um carbono com a dupla O, com a carbonila e um hidrogênio aqui, na ponta da cadeia, quando ele é oxidado, eles transformam em esse COOH aqui, que é ácido carboxílico. E não libera água. Cadê a água aqui? Então ele só se transforma em ácido carboxílico, um aldeído. Então vamos lá. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Álcool primário, quando oxidado por reagentes fortes, formam cetonas? Não, a gente viu que forma ácido carboxílico e libera água. Álcool secundário, ao sofrerem oxidação, originam aldeídos? Não, originam cetonas. Álcool terciários sofrem oxidação facilmente, formando ácidos carboxílicos? Não. Aldeídos podem ser oxidados a ácidos carboxílicos. Aí, e alcoóis secundários podem ser oxidados a cetonas? Sim. É o que a gente viu lá. Quando tem um aldeído, quando oxidado, ele forma um ácido carboxílico, né? E um carbono aqui. Aqui vamos dizer assim, um álcool. Quando eu tenho um álcool em um carbono secundário, ele se transforma em cetona. Ele libera esse hidrogênio aqui, se junta com outro oxigênio, libera água, né? Mais água, mais H2O. Cetona mais H2O. Então libera água. Beleza? Então a C é verdadeira. Aldeídos podem ser oxidados a ácidos carboxílicos e alcoóis secundários podem ser oxidados a cetonas. Quer dizer, a D é verdadeira, perdão. Ácidos carboxílicos se transformam em alcoóis? Não, é o inverso, né? Então, nós temos a alternativa D como sendo a correta. Questão de número 19. A indústria do setor de fragrâncias, inspirada na tradição da perfumaria do Oriente Médio, busca desenvolver essências com alta fixação e aromas intensos, características marcantes nos perfumes árabes.
Nesse contexto, essa empresa investe em processos químicos capazes de reproduzir e potencializar notas olfativas agradáveis. Em uma das linhas de produção, realiza-se uma reação que, sob aquecimento e em condições controladas, resulta, nesse caso, em um composto que apresenta odor agradável e água como subproduto. Assim, o processo acima citado é o de uma... Aí tem aqui as alternativas, né? Eliminação, característica pela reação entre substâncias orgânicas que resultam na formação de éter e água. Não. Esterificação, caracterizada pela reação entre substâncias orgânicas que resultam na formação de éster e água. Sim, geralmente é a reação entre um ácido carboxílico, né, e um álcool. Um ácido e um álcool, formando éster mais H2O. Reação de esterificação, correto. Substituição, caracterizada pela reação de substâncias orgânicas que resultam na formação de derivado halogenado? Não. Decomposição, caracterizada pela reação em uma substância resulta na formação de solvente e água? Não, é solvente e água já é redundância, né? Água é um solvente, né? Neutralização, não neutralizou nada. Decomposição não, então esterificação. Alternativa correta, B. Uma reação característica, né, de processos de indústrias de fragrâncias. Então, muitas reações de esterificação, que ésteres geralmente são substâncias, algumas substâncias que têm um cheiro agradável, né? Questão de número 20. A essência de laranja, que tem como éster o etanoato de octila, destaca-se por ter notas cítricas e adocicadas. É amplamente utilizada em alimentos comésticos e aromatizantes de ambiente, podendo ser reproduzida artificialmente por diferentes compostos orgânicos. Considere a reação da formação desse composto. A mais B, dando etanoato de octila mais água. Assinale a alternativa que identifica corretamente a ordem das substâncias A e B. Nós temos aqui etanoato. Isso daqui é o etanol. Reagindo, aqui o CH3 e H2. Reagindo com a octila, né? Mais o octano, o ácido, né? Vamos lá. Aí nós temos então o ácido etanóico e o etanol. Não. O ácido metanóico e o etanol. Não. O ácido etanóico e o octanol. Certo. Perfeito. Então a alternativa C. Por quê? Porque a molécula é assim, ó. CH3 C temos aqui o ácido etanóico, né, reagindo com o octanol. Então aqui nós vamos ter os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carboninhos e os hidrogênios respectivos, né? Então essa é a molécula. Aqui é a parte da octila, né, do octanol, e aqui do ácido etanóico. Então, ácido etanóico e o octanol. Então, alternativa C. Por que não pode ser o etanol? Porque, ó, etanoato de octila. Então, o etanoato está aqui, ó. A octila está aqui, ó. Etanoato de octila.
Então, a alternativa C é a correta. Questão de número 21. Na produção artesanal de sabão, óleos e gorduras são aquecidos na presença de uma base forte, como o hidróxido de sódio. Nesse processo ocorre a quebra das moléculas de éster presentes nos óleos, formando sabão e outro composto orgânico. Isso pode ser observado na imagem a seguir. Então eu tenho aqui, ó, hidróxido de sódio, o NaOH, reagindo aqui com um triglicerídeo, né? Esse R aqui indica que eu tenho uma cadeia orgânica para cá. Qual é, não interessa, né? Essa é essa parte da estrutura. Então, 3 aqui, ó, hidróxido de sódio reagindo aqui com essa estrutura, vai formar esses sais orgânicos aqui, ó. E essa outra parte da estrutura vão formar isso daqui que é a glicerina, que é um poliálcool, né? Então tenho 3 álcools aqui na molécula. Isso aqui é o glicerol, é a glicerina, que a gente chama. Beleza? Isso aqui é o sabão. Então, a glicerina é um subproduto da saponificação. Com base nessa situação, assinale a alternativa correta. Aí nós temos aqui o seguinte, olhem só. A saponificação é um processo de dissolução de gorduras em água? Não. A reação forma ácidos carboxílicos é água sem participação de base forte? Não. A reação ocorre sem quebra das moléculas de éster? Não, senhor. Ocorre a quebra sim. O processo corresponde a uma combustão das gorduras? Não. A saponificação produz sais de ácidos carboxílicos e álcool a partir da reação de uma base forte. Perfeito. Isso mesmo. Alternativa E. Questão de número 22. Há produtos obtidos a partir da reação química entre óleos vegetais e bases fortes, sendo amplamente utilizados na higiene pessoal e doméstica. Essas substâncias apresentam uma característica estrutural particular, uma longa cadeia carbônica hidrofóbica e uma extremidade iônica hidrofílica. Essa dualidade permite que essas substâncias atuem na interação entre a água e a sujeira, organizando-se em estruturas esféricas chamadas micelas, que incorporam a gordura em seu interior hidrofóbico. Assim, o sabão consegue remover as sujidades. Então, quando você tem uma gordura, a estrutura do sabão é mais ou menos assim, tá? Simplificando. Eu tenho uma cadeia longa e uma parte aqui onde geralmente está um sal orgânico aqui, a parte mais positiva. Então, eu vou ter uma parte com carga elétrica polar e essa outra parte aqui apolar, do rabinho aqui. A micela é como se eu tivesse a sujeira aqui no meio e vários partes apolares do sabão fossem se grudando e formasse como se fosse uma bolinha com a ponta polar para fora. Isso daqui é o que a gente chama de micela, né? Estrutura micelar. E essa parte de fora aqui das bolinhas aqui é onde a parte polar que interage com a água, que é polar também, com H2O. Então, parte da molécula do sabão vai reagir com a gordura, com o óleo, e a parte vai reagir com a água, vai interagir, né? Vamos dizer assim, expressão melhor, vai interagir com a água, removendo essa gordura, conseguindo remover. Porque a água não vai conseguir interagir com a gordura, mas o sabão sim. Com os dois, com a água e com a gordura ao mesmo tempo, conseguindo remover. Aí nós temos as questões agora. Assim, o sabão consegue remover sujidades porque atua como agente emulsificante,
dispondo-se em micelas nas quais as caudas apolares interagem com a gordura, que é o que eu mostrei aqui, né? No interior da estrutura, permitindo sua dispersão na água. Perfeito, alternativa A está correta. B. Apresenta a natureza totalmente apolar? Não. Atua como um catalisador, acelerando a reação de decomposição das gorduras? Não. Funciona como um reagente ácido? Não. Estabelece ligações químicas permanentes com a água? Não. Então, alternativa A é a correta. Agora a questão de número 23. Em um laboratório farmacêutico, um estudante analisou a reação entre o ácido metanóico e uma base forte, com o hidróxido de sódio. Nessa reação, ocorre a transferência de próton do ácido para a base, caracterizando uma reação de neutralização, representada abaixo. Então, tem uma base, hidróxido de sódio, reagindo com um ácido aqui, ó, formando esse sal orgânico e água. Assim, os produtos formados nessa reação são dióxido de carbono. Não, dióxido de carbono é CO2. Isso aqui não é CO2, então não é. Metanoato de metila? Não, porque é um metanoato, mas não é de metila. Isso aqui não é metila, isso é um Na, isso é um sódio, né? Metanoato de sódio, ou metóxido de sódio, esse óxido aqui, é justamente de um éter, né? Quando eu tenho um éter, por exemplo aqui, ó, que é um metoximetano, né? Esse óxido é quando eu tenho um éter. Isso aqui não é um éter, isso aqui é um sal orgânico, né? Metanoato de sódio e água? Sim, correto. Gás metano a gente já viu que não é, porque é CH4, nem CO2. Então é um metanoato de sódio. Por isso que é a alternativa D. Produção de um sal orgânico e água na reação de neutralização entre uma base forte e esse ácido aqui, o ácido metanóico. É o mesmo ácido fórmico, né? O ácido que tem lá na formiga, aquelas formigas que picam e causam aquela queimadura, né? Aquela dor forte, né? Devido a esse ácido. E terminamos, meus queridos. A questão aqui foi vamos dizer assim, uma prova difícil, porque mecanismo de reação você precisa entender vários outros conceitos de química orgânica para entender mecanismo de reação. Então, uma prova bem complexa, né? Que até aluno de faculdade pena para passar numa prova mais puxada sobre mecanismos de reação orgânica. Mas beleza. Se gostaram aí, curtam, deixem o like, beleza? Então até a próxima. Tchau, tchau.